Mais uma vez, a Receita Federal se manifestou em relação ao concurso, iniciando todos os trâmites em 2026 e execução de prova em 2027. Tá? Então, o órgão se manifestou numa entrevista que aconteceu na TV Brasil, tá? Parte do sindicato também se manifestou através do seu presidente, tá? Exatamente sobre a necessidade de servidores no órgão, principalmente na parte aduaneira. A parte aduaneira é muito afetada pelo crescimento das transações internacionais de mercadorias, bens e pessoas, tá? Então é sobre esse tema que nós vamos falar, concurso da Receita Federal 2027 e as boas notícias que surgiram, tá? Inicialmente foi o start inicial, a entrevista, na verdade não foi entrevista, mas a publicação do Demarco no Instagram falando sobre o órgão. Ele falou sobre o órgão, que o órgão busca autorização já no ano de 2026. E isso ele falou ano passado, nós já estamos no ano de 2026. E você, o que está fazendo em prol da sua preparação? Lembrando que o concurso da Receita Federal é um concurso de grande magnitude em relação às disciplinas, principalmente para o cargo de auditor fiscal, e que exige uma preparação de médio a longo prazo. Inclusive, eu sempre falo isso, se você perceber, os demais colegas que trabalham com concurso público falam sobre preparação de médio a longo prazo, mas essa semana nós tivemos a oportunidade de entrevistar um analista tributário que foi aprovado com um estudo de 100 dias, sim. E a gente vai publicar lá no podcast da Oficina da Aprovação esta entrevista para que você possa acompanhar e entender, mas já te adianto que isso não é a regra, é a exceção da exceção da exceção da exceção. E se você realmente quer ser aprovado, é importante que você não se enquadre nessa exceção, mas sim em relação à regra, que é estudar de médio a longo prazo. Nós tivemos alguns eventos recentes que cada vez mais confirma que esse concurso deve vir em 2027. O primeiro evento foi sim, o start inicial foi a publicação do Instagram Demarco. Demarco está na Subsecretaria de Administração Aduaneira, tá? E isso faz com que ele esteja na cúpula da Receita Federal, e uma vez que ele se manifesta de forma pública sobre o concurso público, é sinal que algo está muito mais forte ainda do que está sendo manifestado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tivemos a oportunidade de poder inaugurar uma ponte, mais uma ponte, entre Brasil e Paraguai na cidade de Foz do Iguaçu. E esta ponte não tinha servidor para poder trabalhar. Todo aquele trânsito internacional de carretas, caminhões, os caminhões que trazem as mercadorias de Paraguai ou que levam mercadoria para Paraguai, tá? Precisam ser fiscalizados, precisam ser controlados, tem que ter a carga tributária aferida, e não tinha servidor. Então foi feito um processo interno célere para que pudesse alocar de outras regiões do país servidores. Só que, num cenário em que já há escassez, quando você cobre a cabeça, você descobre o pé. E é isso que acontece. Só para você ter uma ideia, nós estamos com um claro de mais de 22 mil, deixa eu anotar aqui, 22 mil cargos vagos que podem e devem ser preenchidos com concurso público. Então, assim, 22 mil cargos vagos. 22 mil cargos vagos, sendo 12 mil para auditor fiscal e 10 mil para analista tributário. O último concurso, ele supriu em torno de 400 auditores fiscais e 800 analistas tributários. Então é bem aquém daquilo que é necessário, tá? Então esse é um outro ponto também que é importante levar em consideração, tá? Além dessas frentes de trabalho que surgem, o próprio órgão, no seu crescimento, ele prevê outras frentes de trabalho para poder executar. Eu, particularmente, estou aqui em Brasília para participar de reunião
E nessa reunião, com certeza, vai exigir mais servidores, tá? E isso é comum, né, não só na Receita Federal, mas em diversos outros órgãos do Executivo Federal. Cada vez mais está abrindo a possibilidade de ter concursos, porque muita gente indo embora, tá? Um outro ponto que talvez vocês até acreditem que seja um ponto que dificulta o concurso, tá? Mas acaba aumentando porque você começa a ter acesso a mais informações e essas informações, elas precisam ser trabalhadas por pessoas. É o uso da inteligência artificial, tá? Então, alguns processos de trabalho já utilizam como ferramenta de trabalho a inteligência artificial. Essa ferramenta ela não substitui o servidor. Sempre há necessidade de ter uma cabeça pensante para poder analisar tudo aquilo que a inteligência artificial acelerou o processo de coleta de informação e de batimento de informação. Então, isso impacta sim, porque o quantitativo de informação ele aumenta muito. E quando aumenta muito para poder fazer a análise, você trava o servidor para poder fazer essa atividade e diversas outras possibilidades de serviço surgem e falta servidor. A IA vai te trazer mais demanda, tá, de servidor. Então é importante que você faça essa análise, tá? E se fizer sentido para você, já coloque aí no vídeo. Cara, realmente faz sentido para mim. Por quê? Porque é importante, nós estamos tratando com adultos, tá? E os adultos precisam que faça coerência, né? Tenha coerência toda a explanação para que tome a decisão. E meu objetivo com você é que você tome a decisão de poder estudar, porque se você tomar essa decisão um pouco mais à frente, talvez não seja o suficiente para que você possa chegar bem preparado, tá? O concurso da Receita Federal ele tem uma característica ímpar, que é trabalhar com diversas áreas do conhecimento. Diferente do que acontece do concurso da magistratura, em que basicamente você vai estudar a parte dos direitos, nos concursos da Receita Federal, tanto como auditor fiscal quanto para analista tributário, você vai estudar a área de linguagem, você vai estudar a parte de humanas, você vai estudar a parte de direito, você vai estudar a parte de exatas, você vai estudar a parte de contábil. Então você percebe que são diversas áreas do conhecimento que você precisa criar a habilidade. E está exatamente aí a dificuldade do concurso. O concurso, a dificuldade dele é as diversas áreas do conhecimento e isso exige que você esteja bem preparado em diversas áreas. Porque o normal é você estar bem preparado ou com habilidade sobre uma área e não ter habilidade sobre uma segunda área, tá? E eu sempre falo para aqueles que perguntam, Jeff, será que dá tempo? Será que... Cara, preste atenção, tudo aquilo que você fez no verão passado vai ser utilizado para que você possa estudar para o concurso da Receita Federal. E nós tivemos na entrevista com Marco Reis, o analista tributário que foi aprovado com 100 dias de estudos, e a gente chegou à conclusão que tudo que ele fez no verão passado ajudou nesses 100 dias de estudos. Por isso que eu não quero que você leve em consideração os 100 dias no seu processo de estudos, porque talvez, na verdade, grande possibilidade de não ser o suficiente. Beleza? Então, novas frentes, falei sobre a entrevista da Receita na TV Brasil, déficit de 22 mil servidores, tá? Falei sobre a própria divulgação do Demarco, falei sobre a inteligência artificial, tá? E é importante que você entenda que é uma janela de oportunidade, tá? Isso que é o mais importante, entender que é uma janela de oportunidade, que ela já está sinalizada que ela vai abrir, então fique atento e consiga utilizar essa janela de oportunidade,
tá? Consiga utilizar essa janela de oportunidade, porque nós fizemos um vídeo recentemente sobre o salário, né, o aumento que está previsto no projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara de Deputados, está indo para o Senado. A gente acredita que seja uma votação simbólica, até porque as partes já chegaram a um acordo, né? O governo federal já se comprometeu, então ele faz esse movimento para poder ser aprovado esse projeto de lei, em que o salário de auditor fiscal vai ultrapassar o teto, e se o teto subir, o salário também aumenta. Já fica um aumento condicionado ao aumento do teto. E a gente tem o aumento do teto de forma bastante frequente. Então, possivelmente, aqueles auditores fiscais que fizerem jus a todas aquelas rubricas que nós colocamos no vídeo, então veja o vídeo, tá? As rubricas vão ter um outro aumento além desse aumento atual e o aumento do bônus de eficiência, tá? O bônus de eficiência ele também tem uma correção. Então, quando vira o ano, os 11.500 eles são corrigidos pelo IPCA. Tá? Então também é um aumento. Então você percebe que você está dentro de uma carreira típica de Estado, isso vai te favorecer a ter estas barganhas em relação à sua atividade e os benefícios da sua atividade. Isso não é comum, isso não acontece em todos os cargos, isso é restrito às carreiras típicas de Estado. Quando a gente fala carreiras típicas de Estado, você lê Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá? Que são carreiras típicas de estados apenas exercidos pelo Estado. Não pode ser delegado a particulares, tá? Isso é importantíssimo. Também quero deixar claro para você que quer ser aprovado no concurso da Receita Federal e que tem outras atividades que dificultam a imersão, né, 100% no concurso, cara, faz para analista tributário. Analista tributário está chegando a R$28 mil final de carreira. Tá? Isso é salário de fisco, de auditor fiscal de município e de alguns estados. Tá? Então tá top, quantitativo de vagas elevadíssimo, é uma grande janela de oportunidade. E tudo isso nós falamos na nossa comunidade DNA Receita Federal. É uma comunidade fechada, restrito àqueles que estão estudando para o concurso, que têm o nosso direcionamento através da mentoria digital Esmeralda ou da mentoria Diamante. O fato de você fazer parte dessa comunidade vai te ajudar no seguinte sentido: você vai estar conectado com o edital sem ele sair. Por quê? Porque nós vamos falar tudo sobre o concurso, sobre o cargo, sobre a preparação. Entre pessoas, você vai estar entre pessoas que realmente querem este objetivo, serem aprovados no próximo concurso da Receita Federal. O próximo concurso está cada vez mais próximo, então fique atento, arregace as mangas, se realmente fizer sentido para você. Se não faz sentido, sem problema algum, deixe passar essa oportunidade, porque a gente já está adiantando a janela de oportunidade. Gente, a cada dia que passa esse concurso está mais próximo. E se você fizer com que esse dia que passou foi a seu favor, você está dentro do número de vagas, com certeza, tá? Porque quem é especialista no concurso da Receita Federal está à frente dos demais. Inclusive, nós fizemos até uma análise relativa a isso, porque 57% dos analistas, ou melhor, 57% daqueles que estavam habilitados para terem a prova discursiva corrigida e estarem dentro dos possíveis chamados da Receita Federal foram reprovados. E a gente chegou, e até conversei com o Marco Reis no podcast, que o fato da galera só estudar no pós-edital dificultou os estudos para o concurso, e isso fez com que ficassem reprovados na discursiva. Beleza? Então, continue acompanhando a gente, saiba que a gente vai te ajudar sim, se você quiser. E em concurso público, treinamento difícil, combate fácil.